De Olho no Consumidor. Gente, para falar desse assunto, tem que receber aqui o Alex Andrade, nosso amigo, nosso parceiro. Vem esclarecer tudo pra gente, né, Alex? Com certeza. Seja bem-vindo mais uma vez. Vem mais pra cá um pouquinho, por favor. Seguinte, todo mundo, claro, a gente quer melhorar de vida, né? Toda família quer ter sua casa, quer ter o carrinho, né, Alex? Sim. Só que muitas vezes a gente precisa optar pelo financiamento de veículos para conseguir comprar um carro. A gente sabe que se eu estivesse conversando com o economista, que ele ia estar falando assim, guarda o dinheiro primeiro e depois compra, né? Mas a gente sabe que o povo brasileiro gosta de um carnê, de um financiamento, e muitas famílias fazem essa opção na hora de trocar o carro ou comprar um novo carro, vai lá no banco, vai na financeira, né? E assina um contrato lá, né? Passa um tempo, gente, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Então, às vezes, perde o trabalho, ou então um aperto familiar, assim, aí começa a dor de cabeça. É isso, Alex? É verdade. Na verdade, o que acontece? O grande problema da questão do financiamento, Beth, é porque a pessoa, quando ela vai comprar o veículo, ela nunca pensa nessa imprevisto que pode acontecer e também ela não visualiza de momento o valor que ela vai pagar ao final, embutidos os juros que as financeiras e os bancos aplicam. Ela apenas fica vinculado ao valor da prestação que ela vai pagar mensalmente. Não importa se ela financiou 30 mil, vai pagar 70, 80. Ela só fica vinculada ao valor de prestação. Com o passar do período, às vezes pode acontecer de perder o emprego, ou depois, a partir do momento que ela paga 50% do contrato de financiamento, ela percebe que ela já pagou mais do que um veículo e já vai acabar pagando uns 2 veículos. E concomitantemente com isso, tem a deterioração do bem. Então ela começa a perceber que ela perdeu muito dinheiro e vai perder mais ainda se ela ficar com esse contrato até o final. E aí ela acaba ingressando com outras medidas para tentar rever essa questão dos juros, quando ela passa a perceber que foi uma decisão precipitada em ter fechado aquele contrato, e aí ela tem 2 opções, ou pagar até o final, ou então entrar com uma outra medida para poder tentar fazer uma revisão desse contrato que ela assinou. É muito ruim quando a gente faz um mau negócio, né, Alex? É verdade. Quando eu caio nessa realidade, fala, ai meu Deus, estou perdendo dinheiro. E tem gente então que paga de repente um ano e meio, e fala, nossa, até agora eu só paguei os juros. Agora que eu vou começar a pagar exatamente o valor que eu emprestei, né? Isso é complicado, mas a gente sabe que é uma realidade, que acontece. E como é que faz para a gente não perder? Bom, a pessoa, para ela não perder o veículo e nem os valores que ela já pagou, no caso de atraso nas parcelas, por exemplo, porque primeiramente que existe um mito, né? Eles falam que só pode ingressar com ação de busca ou reintegração de posse a partir do 3º mês. Isso não existe. Na verdade, a partir do 1º dia de atraso, o banco já pode ingressar com ação para retomar o bem. Por quê? Porque eles esperam esses 3 meses e criou-se esse mito. Porque, na verdade, o banco ele não tem interesse em pegar o veículo de volta. Na verdade, ele quer receber o juro, entendeu? A retomada do veículo é a última opção que ele tem para tentar rever esse valor que ele deixou. Então, a pessoa ela tem que ficar atenta, porque existe uma série de situações que vão acontecer nesse decorrer, se houver esse atraso. Negativação do nome, entendeu? Eles vão ficar, ligam, às vezes, no trabalho da pessoa, ligam na casa, insistentemente. Primeiramente, tem a fase de cobrança, que não é a fase ainda judicial, que são por escritórios de cobrança, tipo telemarketing. E como eles não têm conhecimento da legislação e dos direitos dos consumidores, eles acabam, às vezes, sendo agressivos na forma de tratar o consumidor. Né? Então, é uma situação que gera um certo constrangimento. É outra realidade, né, Alex? Sim. Quando quer que você faz financiamento, nossa, é até um linguajar diferente, né? Agrada, liga, oferece 1000 coisas. Mas se você fica devendo um dia... Por isso que eu gosto de lembrar sempre. Teve um economista que falou assim que a gente tem que lembrar sempre. Banco não é instituição de caridade. Eles visam o lucro, viu? Eles vivem dos juros, né? Então a gente sempre tem que lembrar dessa questão aí. Viu? E aí, um dia depois, então, a gente já pode receber um telefonema assim? Ele pode receber. Primeiramente, depois, geralmente após uns 7 dias, que eles começam a ligar, porque eles esperam até mesmo essa questão da compensação bancária. Aí vai depender de qual assessoria que vai ser feita, entendeu? Muitos começam intimidando já de imediato, entendeu? Outros, às vezes, acabam dando mais um prazo, né, para a pessoa poder acertar. Mas, a partir do 1º mês, assim, se a pessoa fica com um mês, aí as ligações são diárias e, às vezes, no decorrer do dia, umas 3, 4 vezes. Aí eles ameaçam, inclusive, assim, que a pessoa vai ser presa, e coisas que não existem mais, que existiam anteriormente, quando existia a figura do depositário infiel, né, que não existe mais, porque existe um tratado internacional que proibiu a prisão por dívida civil,
no caso, a exceção de devedor de pensão alimentícia, mas mesmo assim eles continuam aproveitando, às vezes, da falta de conhecimento da maioria dos consumidores e ficam pressionando de todas as maneiras. E aí a gente não sabe que tem direito, pode até entregar o carro, sei lá, fazer um outro mau negócio. Pode, Você já fez um, faz outro. Pode entregar o carro e, inclusive, existe uma outra situação de entrega que eles ludibriam o consumidor falando o quê? Que ele vai fazer a entrega amigável. Só que essa entrega amigável ela não existe. Você assina um termo de que caso exista um valor residual, você vai ter que pagar após. E sempre há valor residual, porque o valor que o carro é levado a leilão não consegue suprir o valor daquela dívida e do valor de que foi gasto. Por exemplo, se houve uma apreensão, o pátio, que vai ser pago esse período todo que ele ficou lá. Então não existe entrega amigável, não. Toda entrega amigável sobra um valor residual. A não ser que ele tenha um acompanhamento de um profissional, né, que vai ler para ele realmente o que está constando, né, nesse contrato, nesse termo de devolução amigável, né? Então, Alex, quando vier com esse assunto de entrega amigável, como é que é? Devolução amigável. Devolução amigável, você já fica esperto, porque isso não existe. Sim. Né? Não existe. Tem gente que fica tão atribulada assim que guarda o carro, esconde do vizinho, num parente longe, porque tem medo de, sei lá, de noite chegar lá, o homem do banco e tirar o carro da gente. Isso é possível? A pessoa geralmente, ela esconde o veículo, por quê? Porque quando vai ser feita a apreensão do bem, quem vai um oficial de justiça, mais uma pessoa do banco que vai ficar como depositário daquele veículo. Então, e eles podem chegar, a partir das 6 horas da manhã, eles chegam até a noite. Então, realmente, tem pessoas que acabam escondendo o veículo, mas essa não é a orientação que a gente dá, porque, na verdade, ela é um descumprimento de uma decisão judicial, né, que está ali para ser cumprida, e ela está agindo ilegalmente. O bom mesmo é quando se ela não está conseguindo pagar, ela procurar um profissional que vai ingressar para ela com uma ação, chamada ação de revisão de cláusulas, que vai fazer o cálculo, na verdade, que seria o valor correto do que ela teria para pagar. Isso analisando tudo, o valor que ela financiou, o valor de cada parcela, quantas parcelas foram pagas, o número de parcelas, porque aí ele vai conseguir apurar qual que seria o valor do juro realmente devido. Não o juro composto que eles cobram, mas o juro simples, né, que ele deveria ser cobrado. E vai apurar um valor de prestação, que vai ser um novo valor, não aquele valor que ela está pagando. E aí ele vai ingressar com essa ação e vai pedir para ela pagar aquele valor judicialmente. Quer dizer, ela não vai deixar de pagar, ela vai estar pagando judicialmente aquele valor que é o valor correto. Então, se ela agir dessa forma, caso o banco entre com uma ação, o advogado que ela contratou vai poder estar manifestando nesse processo para que seja suspendido para perder esse veículo. São muitas dúvidas, gente. Nós vamos abrir um pouquinho aqui. Nossa equipe esteve nas ruas para saber também se o pessoal tem dúvida e vamos aproveitar o Alex aqui para esclarecer. Vamos ver a primeira pergunta. Meu nome é Elaine. Depois que eu paguei a liberação, o que eu faço para ter meu veículo de volta? Bom, depois que ela fez, porque vai ter duas possibilidades. Se ela fez o pagamento judicialmente, que a gente chama purgar a mora. O que é isso? Quando o veículo é apreendido, você tem 5 dias para efetuar o pagamento das parcelas que estão devidas, com os juros, os honorários advocatícios e as custas processuais. Pode ser também que ela tenha feito esse pagamento mediante um acordo com o próprio banco, que vai emitir um boleto para ela, já computado todos esses valores. Aí ela paga, ingressa no próprio processo e pede a liberação do veículo. E o veículo tem que ser devolvido nas mesmas condições que ele foi apreendido. Vamos mais uma pergunta? Meu nome é Tiago e eu gostaria de saber em que situação que a busca e a apreensão do meu carro se torna irregular? Muito bom. A busca e a apreensão ela se torna irregular por quê? Para o banco entrar com a busca e apreensão ou a reintegração de posse, ele tem que fazer uma notificação via cartório ou por correio com a R, informando ao financiado que ele está em mora, que ele está devendo aquela parcela, a partir daquela parcela a qual ele vai cobrar através da ação judicial. Se a pessoa não foi devidamente notificada, essa aí é uma nulidade, é um vício processual. A liminar não pode ser deferida. Infelizmente, às vezes acontece do juiz, às vezes, acabar não verificando se essa notificação foi válida e acabar expedindo o mandado de busca. Só que nesse caso, se a pessoa realmente se manifestar no processo, informando que aquilo ali houve uma nulidade, que ela não foi devidamente notificada da mora, ela consegue a devolução do veículo, mesmo que ela não efetue o pagamento. Porque como houve não foi atendido um pré-requisito para que aquela medida fosse concedida, então é como se ela não existisse. Foi uma nulidade.
Tá certo. Então, essa notificação, a pessoa tem que ficar atenta, porque às vezes alguém da casa recebe e joga fora. Então, as pessoas que estão com parcelas em atraso, elas têm que ficar atentas, porque precisa ser endereçado para o endereço da pessoa, não necessariamente que ela receba. Então, às vezes criança, às vezes alguém recebe e joga fora, então tá feita a notificação válida, então a busca e apreensão pode ser feita. Tá certo. Tem mais pergunta, vamos lá? Meu nome é Eduardo e eu gostaria de saber se existem maneiras de evitar a busca e a apreensão de veículo. Tem maneira de evitar? A maneira que existe de evitar é que eu havia mencionado agora mesmo. Ou, caso ela não possa estar pagando o carnê em dia, né, ela ingressar com ação. Porque se ela ingressa com ação de revisão, antes que o banco ingresse com a busca e apreensão, aí ela está demonstrando a boa-fé, que ela está pagando judicialmente. Na verdade, ela não está devedora, ela está pagando judicialmente o valor que ela entende ser devido. Aí, caso o banco entre com essa ação de busca, ela vai manifestar no processo de busca e apreensão, informando que já existe um outro processo discutindo aquela dívida. Então, portanto, aquele processo, ele não pode ser dado seguimento, ele tem que ficar em conjunto com o outro, que é chamado conexão, para evitar que tenham decisões conflitantes. Exemplo, o juiz da busca e apreensão determina que o veículo seja devolvido ao banco. E o juiz que está analisando a revisão de juros determina que houve juros abusivos e que o valor a ser pago não é aquele, é menor ou até às vezes está quitado, né? Então, por isso que eles têm que ficar juntos para que não tenham decisões conflitantes, porque o objeto é o mesmo, então tem que ser os processos ficarem juntos. E aí eu fico lembrando o seguinte, né? Quando a gente vai assinar o contrato lá, né, às vezes tanta informação, você nunca tem um profissional do lado para te ajudar, né? Tá certo que dizem que antes de assinar tem que ler, tudo assim, mas não é o que acontece, não é mesmo, Alex? Sim. É uma realidade, a gente sabe que não é assim. Eu tenho um colega que diz assim, o banco, em resumo, todas aquelas cláusulas que tem lá, em resumo é isso. Se você pagar em dia, você está bem, ninguém vai te incomodar. Mas se você atrasa um dia, você pode ter certeza que você vai precisar entender todos os artigos, todas as cláusulas que estão no seu contrato. E para isso vale, mais uma vez, né, consultar um profissional, né, um advogado que entende de leis. É o que a gente faz aqui, quando surge a dúvida, né, Alex? Sim, com certeza. Consulta com você. Não, e é importante salientar também que nesses contratos, na verdade, mesmo se a pessoa ler e questionar, é um contrato de adesão, ela não tem escolha. Ou ela assina daquela forma, ou então ela não vai fazer o financiamento. Como a maioria dos contratos bancários, você não tem escolha. Então, inclusive, acontece assim, da pessoa assinar mais de um contrato, já fica mais ou menos em branco. Ela assina com duas financeiras, aí vê qual que vai aprovar, entendeu? Então, assim, a pessoa não tem muita opção mesmo. Então, ou ela tentar, tipo assim, financiar o menor valor possível, né? Ou então discutir, ou às vezes procurar também uma orientação, porque existem algumas tarifas que são cobradas, que isso vai ser uma matéria de uma outra oportunidade que a gente puder, né, falar sobre juros, que existem algumas irregularidades que são taxas cobradas indevidamente que acabam aumentando ainda mais o valor do contrato de financiamento, entendeu? Então a pessoa poder questionar isso daí e conseguir diminuir um pouquinho. E sempre tentar dar uma entrada para que o número de parcelas seja menor e, consequentemente, o valor dos juros também menor. E é verdade que depende, se você já pagou 50% do financiamento, aí você não pode perder o bem? Não, na verdade é o seguinte, o que acontecia, existe uma situação. Antigamente, você só poderia purgar a mora se você tivesse pago já 40% do bem, entendeu? 40%, mas hoje em dia não tem mais, esse entendimento não prevalece mais. Agora, se você não efetuar o pagamento, você pode estar na última parcela, que eles vão retomar o bem, vão mandar para leilão, e se houver valor residual, eles vão te devolver. Então, enquanto você não quitar tudo ou não ingressar com uma medida judicial e tiver uma sentença ou um acordo, através de uma decisão, né, de acordo homologatória, que você quite o veículo ou faça um refinanciamento, o veículo não é seu. Por isso que tem ou alienação fiduciária, que é no caso do CDC, né, ou então o arrendamento mercantil, que são as duas modalidades que tem de contrato, que é um chamado leasing e o outro CDC. Mas enquanto você não terminar de pagar, o veículo não é seu. Então, gente, fica aí, olha, antes de assinar, de entrar no financiamento de veículo, pensar bastante, né? Quem sabe fazer como os economistas sugerem, né? Guarda primeiro, tem o dinheiro, né? Porque depois, se a gente não sabe dessas informações aqui, ó, corre o risco de perder dinheiro, perder o carro, só arrumar dor de cabeça. Sim, né? verdade. Alex, obrigada, viu? Mais uma vez, mês que vem você está de volta, Sim. né?